Vamos voltar no livro de Isaías, capítulo de número 6. Vamos ler apenas os 6, 7 e 8. Gostaríamos que os irmãos que estão nos acompanhando pela internet pudessem confirmar se o som melhorou. Melhorou, né? Porque estava chegando reclamação que a internet estava falhando um pouco. Muito bem. Vamos somente repetir o capítulo 6, o versículo 6, 7 e 8. Nós podemos ler juntos, vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer um bonito amém por esta palavra? Pode se assentar, por gentileza, meus irmãos. Meus queridos, eu gostaria de, como sempre, contar com a atenção máxima dos irmãos. Não use o seu celular durante o culto, a não ser a equipe que está acompanhando aqui, o pastor Alexandre, o Marcos, que está acompanhando a transmissão. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, divulgue e compartilhe para que um número maior de pessoas seja alcançado. Muito bem, nós temos muitas mensagens que têm chegado muito longe, né? Graças a Deus. Nós estamos aqui, não sabemos quantas pessoas estão ouvindo outras pregações. Estava olhando hoje, tem uma mensagem nossa aqui que foi pregada sobre a pessoa do Espírito Santo. Ela está com 4.400.000 visualizações. E uma que eu preguei sobre o cão de caça do céu, está com 374.000 visualizações, né? Isso é sinal que muita gente tem sido alcançada. Meus queridos, nós vamos para a palavra do Senhor. O que me subiu o coração agora à tarde, enquanto eu estava orando, foi ler Isaías capítulo de número 6. Mas antes de chegar em Isaías capítulo 6, que talvez eu queria pedir liberdade a você para voltar nesse texto só mais no final da minha palavra, da minha fala, eu gostaria de falar um pouco sobre esse profeta por nome Isaías. Dos 66 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele é chamado de mini-bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. O livro de Isaías, ele é chamado o livro do messiânico, né? O Isaías é chamado profeta messiânico. O profeta que mais falou sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua morte, sobre o seu triunfo, chamando ele de juiz, de rei, de legislador. E esse profeta, ele é um profeta muito interessante por causa do encontro que ele teve pessoal com Deus em um momento de crise da nação. Diga-se de passagem que Deus, às vezes, melhor dizendo, nós achamos que Deus espera um momento de tranquilidade, de que tudo está calmo, de que o mar está mar de, como se diz, mar de almirante, né? Mar de almirante, para ele agir e para ele atuar. Mas nós descobrimos ao longo da história bíblica que Deus é especialista em operar no meio de crises. Não há nenhuma crise que impeça Deus agir e cumprir o seu sobrenatural. Ontem de madrugada, eu estava, 3 e pouco da manhã, olhando alguma coisa, e de repente me subiu ao coração aquele versículo de Naum, capítulo de número 1, que diz assim: que o Senhor é tremendo e Ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. E aí me veio ao coração até pregar sobre Naum hoje. Eu li os 3 capítulos de Naum, o livro todo ontem, rapidamente, porque são 3 capítulos só, que afirma que Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade.
Aí o Espírito Santo assim falava muito forte ao meu coração, que no meio de tormenta e tempestade a gente costuma querer mostrar um caminho para Deus. Aí o Senhor está dizendo assim: eu tenho o caminho na tormenta e na tempestade, e a nuvem é a poeira dos meus pés. Entendeu? Deixa eu ouvir, antes de ir no Isaías, deixa eu ir no Naum, só para me concluir o raciocínio aqui, porque eu sinto que tem endereço essa Jonas, Miqueias, Naum. Capítulo 1, versículo de número 3, é o Aloir que está aí? 1:3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Interessante que o caminho quem tem é Deus, o ambiente não importa, o caminho é que é dele. Se é na tormenta e na tempestade, não importa, o caminho é ele que tem. Então você não tem que ensinar caminho para Deus, porque Deus é que tem o caminho na tormenta e na tempestade. Entendeu como é que é? E aí está dizendo que a nuvem é como a poeira dos seus pés. Mas ainda no Naum, capítulo de número 7, 1, versículo 7, é bastante interessante, que diz assim: o Senhor é bom, traz uma característica de Deus, o Senhor é bom. 2, uma fortaleza no dia de angústia. 3, e conhece os que confiam nele. Senhor, tu sabes que eu confio em ti. E Deus está dando uma olhadinha assim, aqui ó. Você está falando que confia, mas só de boca para fora. Porque no culto à noite você está dizendo I love you, my God. Na segunda-feira você está desesperado arrancando os cabelos. Então o Senhor conhece aqueles que confiam nele, tá bom? Não precisa de vir com onda não, porque ele sabe quem confia nele. E ele é uma fortaleza no dia da angústia. Ele é bom e tem o caminho na tormenta e na tempestade. Pastor, não sabia que tinha esse versículo na Bíblia. Tem sim. E tem uma outra coisa também que Deus, ele é tremendo, aleluia, é que Deus não deixa que o inimigo dele se levanta por 2 vezes. Levanta uma e já tomba. Está no versículo de número 8, no versículo de número 9, mas aí tem que ser na NVI para ficar legal, aloe. Na NVI, vamos ver o que diz. O Senhor, aleluia, o Senhor acabará com tudo que vocês planejam contra ele. A tribulação não precisará vir a segunda vez. Na primeira ele já liquida. Entendeu? Então, esse Deus Todo-Poderoso, ele tem o controle de todas as coisas em meio a crise e dificuldades. Não há nada que impede Deus agir, irmãos. E quando Deus resolve agir também, não tem ninguém que... Existe no livro de Isaías mesmo um versículo, eu só não sei qual, mas está no livro de Isaías, que diz que quando a mão do Senhor está estendida, ninguém faz a mão do Senhor voltar atrás. Amém? A mão do Senhor às vezes ela é estendida para castigar, mas a mão do Senhor é estendida para abençoar. E quando Deus resolve abençoar, ninguém segura. Deus tira de dentro da cova, coloca no trono lá no Egito. Quem estava no trono era Faraó, mas quem mandava era José. Amém? Porque tem a ver com autoridade. E não tem um outro lugar melhor de conhecer Deus do que no meio da crise e na tempestade. É o melhor lugar para você conhecer Deus, entendeu? Tudo bem. Então, nós temos uma crise instaurada, que é uma crise porque morreu um rei. Qual o nome do rei? O rei Uzias, ou Azarias. Há uma tradução que diz Azarias ou Uzias, mas é o mesmo. Segundo Crônicas, capítulo de número 15, 1 ao 3, fala, e segundo Crônicas 26, fala dele também. Um rei tremendo, camarada que amava a agricultura, camarada que equipou o exército de Israel, um sujeito fenomenal. Ele era um camarada, tinha Israel, Judá, o reino do sul, tinha um poder bélico tremendo. O reino do sul estava poderoso na agricultura, porque ele amava a agricultura, o rei Uzias. A agropecuária, olha para você ver, era aí, Fernanda, o Gualtim estava empregado na época do rei Uzias, porque ele é veterinário, né? E esse camarada chegou no topo. Ele governou Israel, começou com 15, 16 anos, governou por 52 a 55 anos, ele governou o reino do sul, governou Judá. Só que no final da sua vida, irmãos, hoje eu estava fazendo uma visita lá no Alto São Luís, mais conhecido como Siriquite, né? Depois do Siriquite, 7 quilômetros, já no município de Mutum, e eu estava dando uma palavra lá, e dizendo para um irmão que estava fazendo 90 anos de idade, que o interessante não é só começar bem, é terminar bem.
Tem gente que brilhou no início, brilhou no meio, no final descuidou. Tu precisa ser fiel até o fim, porque a vitória está no fim da jornada. Porque esse negócio de tempo de casa não faz Deus mudar de ideia. O que Deus determinou é: Senhor, eu desobedeci, mas eu tenho muito tempo de casa. Problema seu. Lembra do caso de Moisés? O Senhor falou que não vai entrar na terra prometida. Senhor, mas não sei o que. Primeira vez, segunda vez, mas que eu não sei o que. Terceira vez, deixa eu entrar na terra prometida. O Senhor falou: não toca mais nesse assunto. Tempo de casa não muda a minha autoridade, porque Deus não muda princípio. Mas eu tenho 50 anos aqui na igreja. Se não converter, não sobe não, tem que converter. Amém, irmão? Tá ruim, mas tá bom, né? É isso que Deus está dando para nós. Amém? Então, esse homem chamado Uzias ou Azarias, esse homem, ele teve um problema no final da vida. Por quê? Não soube respeitar a autoridade e a posição que Deus o havia colocado. Ele era rei, ele não era nem sacerdote nem profeta. Ele foi para o templo, e quando ele foi para o templo lá, sabe o que ele resolveu? Oferecer sacrifício no altar. Aí o profeta chegou e falou com ele: ó, você não pode fazer isso não, rapaz. Você não pode fazer isso de jeito nenhum. Não, mas eu estou aqui, eu sou rei, eu vou fazer. Diz a Bíblia que começou uma manchinha na testa dele, tomou o corpo todo e morreu leproso. É tão triste, né, irmãos, quando a pessoa começa bem e termina tão mal. E a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, o país entrou em crise, irmãos, porque um governo está bem na agronomia, está bem na agropecuária, está bem no poder bélico, está tudo organizado, está tudo it's ok, como diz no inglês, né, pastor Gerson? It's ok, very good, está tudo tremendo, está tudo funcionando bem, está tudo na engrenagem. Morre um rei desse, qual é o grande problema? Quem vai ser o sucessor? Quem vai tomar o lugar? Como é que vai ser? É um problema de crise, é um problema de crise. Nesse momento de crise, o que acontece? Um homem chamado Isaías, que já tem chamada, mas ainda não tem experiência. Porque nem todo mundo que tem chamada tem experiência. Porque chamada é Deus que faz, experiência é trabalho. Mas o camarada é todo preparado academicamente, mas tem experiência de visitar hospital, de visitar doente, de tomar pancada e não reclamar, não murmurar? Tem? Não tem. Então tem que ter estrada, tem que ver. Aí o Isaías vai para o templo, e quando ele vai para o templo, ele começa a descrever algo tremendo. Ele diz: no ano, Isaías 6:1, aleluia, no ano em que morreu o rei Uzias, aleluia, no ano em que morreu o rei Uzias, ele faz uma declaração: eu vi. Diga comigo: eu vi. Deixa eu te falar um negócio. Rapaz, eu sou lá da igreja, tem uma irmã lá que tem uma experiência tremenda. E você? Rapaz, eu vou lá numa igreja que o pastor tem uma experiência tremenda. E você? Ele está dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Porque aqui eu posso te ajudar, mas a sua experiência com Deus, ela é pessoal. Não, eu vou repetir. A sua experiência com Deus é pessoal. Mas o meu pai era tremendo. Você vai ter que ter uma experiência também, porque Deus não tem neto, Deus só tem filho. Por isso que a gente vê gente cambaleando para tudo enquanto é lado e tal, não tem firmeza. Por quê? Ele não teve experiência, ele não viu. Porque quem vê... está falando experiência pessoal. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, ele está declarando. Presta atenção que esse rei Uzias, ele era o 10º rei do reino do sul, de Judá. Não vou entrar em detalhe, porque a gente toma muito tempo, mas o reino aqui está dividido, porque o reino estava compacto das 12 tribos até Salomão, Davi e Salomão. Quando Salomão morreu, o Reoboão não vigiou, deixa para lá o porquê, e acabou dividindo 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. As 2 tribos do sul, capital em Jerusalém. 10 tribos do norte, capital em Samaria, no monte, e construíram um altar no monte Gerizim. Para quê? Para o povo não ir a Jerusalém adorar. O reino do norte dizia: vocês não precisam ir a Jerusalém para adorar, vocês podem adorar aqui no monte Gerizim. Os judeus diziam: vocês estão adorando no monte Gerizim, mas o lugar de adorar é aqui em Jerusalém. Por isso que a mulher samaritana falou com Jesus: nossos pais adoraram aqui nesse monte, no Gerizim, e vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus falou: ó, chegou a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem no Gerizim, nem em Jerusalém. Por quê? Vai chegar a hora que o Pai vai buscar não o lugar de adorar, mas vai buscar os adoradores.
Então Deus não está buscando lugar, Deus está buscando adorador. Muito bem, então ele é o 10º rei de Judá. Esse fato que é reino do sul, esse fato está acontecendo aproximadamente no ano 740 a.C., e esse Isaías dá a declaração, ele dizendo, eu vi. É uma experiência pessoal. Eu não vi contar. Não é o fulano que contou para mim. Como é que foi? Não, eu estava lá. Eu assisti. Eu tive a experiência. Amém? Tudo bem. Esse Isaías, ele é um camarada interessante porque ele era de sangue real. Era o mais ilustre dos profetas, porque ele era de sangue real. Ele era sobrinho do rei Amazias, primo de Uzias e neto do rei Joás. Entendeu? Ele era de sangue real. Ele viveu aproximadamente do ano de 760 a 698. E o título, o seu nome significa salvação de Deus. Isaías, né? Eu já expliquei para os irmãos, esses nomes que terminam com El, com Ias, não é verdade? Que começa com EL, por exemplo, Elias. O que quer dizer Elias? Deus é Deus. El, abreviatura de Elohim, e Ias, abreviatura de Yahvé. Então Deus é Deus, Elias, Deus é Deus. Então Isaías é salvação de Deus. Está muito passando na travezinha, batendo no mesmo nome de Jesus, né? Yeshua, salvação. Jeová é a salvação. É praticamente o mesmo. Oséias, Josué, Isaías. Esses nomes são intrinsecamente ligados a Jeová e a salvação. Esse homem também, o nome de Isaías aparece 21 vezes no Novo Testamento. Olha que chique. 21 vezes o nome dele aparece no Novo Testamento. Que tremendo isso. Ele profetizou aproximadamente 50 anos. Um ministério longo, não? Sim ou não? Um ministério largo, como se diz no espanhol, né? Muito interessante. Ele profetizou no reino dividido, de reino do sul e reino do norte, e posteriormente profetizou só no reino de Judá, no reino do sul. Muito bem. A tradição diz que ele morreu martirizado, cerrado no meio, pelo ímpio rei Manassés. O rei Manassés, filho de Ezequias, que ele, o próprio Isaías, tinha profetizado que ele ia ter 15 anos a mais de vida. A tradição diz que o Manassés cerrou ele no meio. Ele era casado, né? O Isaías era casado. Onde está na Bíblia, pastor? Está no livro de Isaías, capítulo 8, versículo de número 3, que diz assim: e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. A mulher dele era profetisa, né? Era crente. Que bom quando o profeta tem uma mulher crente, né? Interessante isso aqui, né? Que maravilha, né? Ele foi o profeta messiânico. Interessante no livro de Isaías também, que antes de voltar lá para o capítulo de número 6, quero falar algumas curiosidades aqui sobre Isaías que ferve no meu coração. Dizer para vocês que ele profetizou também na época do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás, do rei Ezequias. Vários reis. Ele caminhava, ele circulava no meio desses reis. E com uma voz profética, firme. Agora, uma coisa interessantíssima em Isaías, talvez você não vai ter a percepção que eu estou tendo, vai conseguir entender, mas eu vou tentar te explicar. Isaías mostra que Deus tem sentimentos, que Deus tem emoções. Por quê? Porque Deus é um Deus pessoal. Tem vontade, tem inteligência e tem emoções. Eu encontro Deus na Bíblia alegre, mas eu encontro Deus triste. Eu encontro Deus feliz, contente, mas eu encontro Deus decepcionado. E Isaías me mostra um dos atributos de Deus, no sentido que ele tem sentimentos, atributos não, um dos sentimentos de Deus, algo ligado ao caráter de Deus, à pessoa de Deus, à personalidade de Deus, decepção. Onde que está isso, pastor? O Aloysio já coloca para mim Isaías capítulo 1, versículo de número 2. Diz assim, Isaías 1, 2 diz assim, preste atenção para você acompanhar meu raciocínio. Quem está entendendo até agora, diga amém. Amém. Tudo bem. Ouvi, ó céus, olha o que Deus está falando. Ouvi, ó céus,
E presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e os exalcei-os. O que significa a palavra exalcei-os? Os engrandeci, coloquei-os num lugar de destaque. Mas eles fizeram o quê? Prevaricaram contra mim. Pecado de prevaricação. Prevaricaram contra mim. Agora, olha a declaração de alguém decepcionado no versículo de número 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento de mim. O meu povo não me entende. Irmão, eu acho isso aqui fortíssimo. Olha aqui para mim, eu acho isso aqui fortíssimo. Sabe por quê? Você cria um filho. Olha bem. Você exalta esse menino, você dá a ele toda uma estrutura para ele tomar um patamar, um lugar. Quando ele toma, ele prevarica, ele vira as costas contra você. Alô, coloca na NVI o verso 2 para mim, para ver com uma outra... Ah, tá, é boa essa aí. Ouça, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor diz, criei filhos e os fiz o quê? Crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Imagina um pai, cria um filho, estuda um filho, vamos imaginar, dá um diploma um filho, dá uma condição um filho. Quando o filho está com o narizinho em pezinho, achando que é alguma coisa, revolta contra o pai, diz assim, o pai não sabe nada não, quem sabe do meu caminho sou eu. A vida é minha, eu vivo a vida que eu quero viver. A Israel está desse jeito, versículo de número 3. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. O que está acontecendo? Deus está reclamando da nação. O que Deus podia ter feito? Mandar um raio do céu e matar. Mas sabe o que Deus faz? Coloca para mim o versículo de número 18, Aloí, por gentileza. Desse mesmo capítulo 1. Sabe o que Deus faz? Então faz o seguinte, gente. Olha o que, irmãos, vê se você consegue entender o que eu estou tentando explicar. Vê se dá para você aceitar um negócio desse. O Criador do céu e da terra ir atrás do homem. Ô meu filho, vem cá, você não me entende, você não sabe o que eu estou querendo você. Você não está entendendo o que eu quero para você. Eu poderia acabar com você, já, mandar um raio. Mas vem cá, faz o seguinte. O que é arguir? Alguém conhece aqui arguição? O que é a palavra arguição? Levanta a mão. Pois seja sincero, pouca gente sabia que você não é da nossa época da escola. A professora fala, estuda porque amanhã tem arguição. O que é arguição? Pergunta e resposta, ok? Então o que o Senhor está falando? Vem cá, senta aqui e vamos fazer discutir aqui pergunta e resposta. E vamos fazer o seguinte, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eu vou transformar eles brancos como a neve. E ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles vão tornar branco como a lã. Mesmo que vocês, todo mundo errado, mas eu vou fazer o seguinte, eu ainda vou perdoar o pecado de vocês. Irmãos, Deus não é gente não. Deus é Senhor, é cheio de misericórdia. Quem pode levantar essa mão pela misericórdia de Deus? No livro do Salmo está escrito que as misericórdias do Senhor são o quê? A causa de não sermos consumidos. Eu fico vendo, irmão, gente que diz assim com o narizinho empinado, sabe? Eu vou porque eu vou na igreja, porque se eu não for o quê? Vai acontecer o quê? Nada. Ah, que eu não, é que Deus o quê, rapaz? Altera algum, que eu vou no culto, mas não vou glorificar. Aí Deus vai ficar assim fraquinho, vai perder força. Irmão, na realidade Deus nem precisa ser glorificado, porque Ele tem glória suficiente em si mesmo. Deus tem glória suficiente em si mesmo. Eu é que quando glorifico o nome dEle, eu acabo sendo abençoado, porque eu tenho o privilégio de glorificar o único Deus verdadeiro. Eu vou contar porque isso é público, e eu já contei aqui. É público, e quem contou foi ela, uma cantora conhecida aqui no Brasil. Um fato que aconteceu no Ipatinga. A cantora foi convidada para cantar sábado e domingo, né? Eu já contei aqui, vou repetir, não tem problema, tem gente que não escutou.
Ela foi cantar, quando terminou o culto sábado à noite, o irmão que a convidou falou: irmã, que hora que a senhora quer que convida a senhora, que busca a senhora para cantar amanhã cedo? Ela falou: eu não canto de manhã não, filho. Eu fui contratado para cantar sábado à noite e domingo à noite. De manhã a voz fica ruim. Tipo assim, né? De manhã não, eu fui contratado para cantar sábado. Mas irmã, cantora, é o seguinte, Ipatinga, é o seguinte, tem um coral lá que ensaiou para cantar um hino com a irmã. Sabe os conjuntos que ensaiam o ano inteiro para esperar a cantora vir para cantar junto? Não é bonito esse negócio? Não, não vou. Depois de muitos fazer isso, então tá bom, me busca lá tantas horas lá e vou. E foi, com um bico desse tamanho assim. Mas foi. Chegou a hora de cantar, ficou em pé um coral. Só que aquele coral era de mudos. Sabe aquele negocinho branco que põe na mão, uma luvinha assim para fazer gesto? É um coral de mudo. Ia soltar o playback e eles iam fazer gesto adorando a Deus em libras. Deram a oportunidade dela, quando ela pegou o microfone, ela... Não saía a voz não, ficou muda. O Espírito Santo assoprou e soltaram o playback. E aí os mudos começaram a libra adorando. E Deus mandou uma glória na igreja. E ela muda. Aí o Senhor falou com ela: não precisa me adorar não, eu tenho quem me adora. Ela se arrependeu, a voz voltou. Eu escutei ela dar esse testemunho na cidade de Araguari, Minas Gerais. Ela deu o testemunho. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deixa eu te dar uma notícia aqui esta noite. Quem tinha morrido era o rei Uzias. O Senhor continuava no trono, porque o trono é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, aqui tudo é dele. Mas segura aí. Esse profeta Isaías, irmãos, ele é tremendo porque no capítulo de número 5, se você colocar aí o capítulo de número 5, eu vou te ajudar, só para você entender. Ele começa a profetizar no capítulo 5, ele vai dizendo algumas coisas interessantes. Por exemplo, no capítulo de número 5, ele fala de uma parábola da vinha e da sua aplicação. No versículo 8 ele fala: ai dos que ajuntam de casa em casa. Versículo 8. Versículo de número 11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Versículo 18: ai dos que puxam para a iniquidade. Versículo 20: ai dos que o mal chama bem. Versículo 21: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. 22: ai dos que são poderosos. Quantos ai ele falou aí? 1, 2, 3, não. No 23 diz: dos que justificam o ímpio presente. Então ele falou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ele falou ai. Olha aqui para mim. Ele falou assim, ó: ai de quem faz isso, ai daquele que levanta de manhã e bebe, ai daquele que faz não sei o quê, ai daquele, e vai falando. Só que quando diz o capítulo de número 6, versículo de número 5, quando ele viu o Senhor sentado no alto do sublime trono, ele falou assim: ai de mim que vou perecendo. Porque você fica com o nariz empinado e acusando os outros, enquanto você não vê a glória de Deus. Quando você vê a glória de Deus, você diz: eu estou frito, estou tostado. Quem precisa da misericórdia não é só os outros não, eu também preciso da misericórdia de Deus. Ai de mim. Esse o negócio está acelerado, né, irmão? Glória a Deus. 7 vezes ele falou ai dos outros. Quando ele viu a glória, ele falou ai de mim. Muito bem. Aí quando chega no capítulo de número 6, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
Onde ele estava aqui, o Isaías? Ele estava no templo, em Jerusalém, em Jerusalém, a cidade da paz. Né? O nome Jerusalém significa cidade da paz. E Jerusalém, Shalaim vem de Shalom, do hebraico, que quer dizer paz. Né? Por isso é que Abraão encontrou, pastor Gerson, com o Melquisedeque. Melqui é rei. Zedeque vem de justiça, então a palavra Melquisedeque significa rei de justiça, e ele era rei em Salém, a cidade da paz, e Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus vai governar em Jerusalém, porque ele é o rei de justiça. Melquisedeque, o rei de justiça que vai reinar sobre Jerusalém, a cidade da paz. Muito bem, é Bíblia que eu estou pregando, né? Vamos lá, glória a Deus. Então, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, e o seu séquito, vamos explicar esse negócio aqui desse séquito. Essa questão do séquito aqui, irmãos, é uma palavra um pouquinho, não é muito conhecida, mas vamos ver na NVI o que diz o séquito assim: a aba da sua veste enchia o templo. Então ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, mas a barra do vestido do Senhor está enchendo o templo. Tem originalmente do hebraico aqui, onde foi escrito, essa aba de sua veste enchia o templo, era exatamente a bainha do seu manto. É interessante que no livro de Malaquias, capítulo número 4, diz que ele virá e trará sobre as suas asas, o seu manto, salvação. Aleluia, é forte, né? E na barra da orla do sacerdote, você sabe que tinha umas tirinhas, que do hebraico é tzitzit, que quer dizer, era as tirinhas da lei, da doutrina do Senhor. É por isso que a mulher do fluxo de sangue deu uma olhadinha assim. O Jairo falou assim: ele tem que ir lá em casa. A mulher falou: para mim nem precisa ir lá em casa, se eu encostar na barra do vestido já está bom. Onde está esse negócio de tzitzit? Está lá no livro de Números, mas larga para lá. Números era ontem na ETAD que eu dei aula, hoje é Isaías. A orla do vestido invadiu a casa. Interessante, irmãos, a orla do seu vestido encheu o templo, as abas das suas vestes. Agora, versículo 2, o que diz? Acima dele estava quem? Serafins. Presta atenção que a palavra serafim define uma classe de anjos na Bíblia. A Bíblia, os anjos, a angelologia, ou angelologia que estuda a doutrina dos anjos, angelologia, ela apresenta anjo, arcanjo, querubins e serafins, 4 classes de seres angelicais: anjo, arcanjo, querubim e serafim. Arcanjo, tem a ver com uma autoridade a mais, por exemplo, arcanjo Miguel, defensor da nação de Israel, aquele que quando Daniel estava orando, veio trazer, o Senhor estava mandando a resposta, e aí a Bíblia diz que Satanás entrou para atrapalhar a resposta. Aí o arcanjo Miguel falou: eu vou lá dar uma forcinha. Está lá no livro de Daniel, mas larga para lá, não é isso, eu só estou pensando, como diz o pastor Reginaldo, né? Não é isso que eu quero pregar, eu só estou pensando. Mas muito bem, o arcanjo Miguel. Nós temos aí também um anjo muito especial na Bíblia, que é o Gabriel, né? Que trouxe a notícia para João Batista, trouxe a notícia para Maria. É anjo, como diz o outro, não é fiote não, irmão. O Gabriel, inclusive, o Zacarias falou assim: não sei o que eu sou velho, minha mulher é velha, não sei o que. O anjo falou: você sabe o que você está conversando? Você está falando com o Gabriel. Eu assisto diante do trono de Deus. E ele mandou trazer a notícia e eu estou aqui, pronto, e vai nascer o menino. E tem um detalhe: vai ser cheio desde o ventre da mãe. Vai larga para lá. Eu só estou pensando. É serafim, veja bem, a única vez na Bíblia que menciona a palavra serafim é no Isaías capítulo de número 6, no versículo de número 2 e no versículo de número... o versículo de número 2 e o versículo de número 6, que diz: e o serafim voou para mim. A única vez na Bíblia. A palavra serafim aqui tem a ver com ardente, pegando fogo, incendiado, né?
aquele que se queima. Então, ele está vendo os serafins acima dele, cada um tinha 6 asas. Quantas asas? Com 2 asas cobria os seus rostos, né? Porque é um ovo, 2 ovos. Agora um rosto, não é 2 rostos. Cobria os rostos, né? O português é terrível, né? Cobria assim os seus rostos, com 2 voava e com 2 os pés. Adoração, serviço e reverência. Quando ele curva, ele adora. Quando ele movimenta, serviço. Quando ele cobre os pés, terra santa, o lugar que está pisando. Quem pegou? Tudo bem. Agora o que eu acho interessante, irmãos, é que no versículo 3, esses serafins que estavam voando para lá e para cá, cobrindo o rosto, cobrindo os pés e com 2 asas voando, diz assim, que eles clamavam uns para os outros. Olha aqui para mim, eu já falei isso outras vezes, vocês sabem disso, mas que não custa lembrar. Parece que eu estava gritando assim para Deus, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não, pode ler o texto. Está dizendo aí, eles diziam uns para os outros. Está no texto aí ou não? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Vira para alguém aí e fala o que os serafins falavam. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí estava dizendo que eles estavam acima, com o rosto tampado, vendo acima. E eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Porque a palavra santo do hebraico é Kadosh, né? Kadosh, Kadosh, Kadosh é Jeová Shebal, ou Jeová Sabaote. Porque Shebal do hebraico é exército. Só que a título de informação, 30 vezes, no livro de Isaías chama o Senhor Jeová de santo. Mais de 50 vezes Isaías chama o Senhor de Jeová Shebal, ou Sabaote, isto é, de Senhor dos exércitos. Irmãos, por que a Bíblia chama o Senhor, às vezes, de Jeová Shebal, o Senhor dos exércitos? Tem um texto aqui, quem está ligado aí, quem está acordado, diga amém, levanta a mão, amém, então tá bom. Não é a primeira vez que Deus é chamado de Senhor dos exércitos, você sabe, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque não está no meu iPad aqui, nesse iPad aqui. Eu estou com um lá em casa que eu ganhei, mas não estou sabendo usar, menino, é uma luta. No livro de Josué, capítulo de número, deixa eu achar aqui, Josué capítulo de número 3, versículo de número, não, deixa eu ver se é o capítulo de número 1, versículo de número, aleluia, já, não apavora não, que vai dar certo. E aconteceu que partindo, deixa eu ver qual o capítulo que o Josué encontrou com o anjo e perguntou, de que lado que você está? Deixa eu achar aqui. É o capítulo de número 5, versículo de número 13, por gentileza. Só para a gente concluir esse negócio do Senhor dos Exércitos, eu volto para Isaías, porque a gente só tem 10 minutos para terminar. Josué, capítulo de número 5, versículo de número 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, onde ele estava? Levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou é dos inimigos? Olha o que Josué viu. Perguntou aquele ser que estava lá, você é do lado de lá ou do lado de cá? De que lado você está? Porque tinha um ser glorioso com espada na mão, de que lado você está? Do nosso lado ou do lado dos inimigos? Aí veio o versículo 14, ele disse, não, eu não estou nem do lado nem do outro não, eu venho aqui agora como príncipe do exército do Senhor. Príncipe do exército do Senhor.
Isso quer dizer que o Senhor é Senhor dos exércitos. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe ou o capitão do exército do senhor Josué: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué fez assim. Deixa eu falar um negocinho com você. Esse anjo aí, meu filho, tem um negocinho dele aí. Primeiro, quando Josué adorou, se fosse anjo qualquer, não aceitava adoração. Ele aceitou a adoração. E ele falou: tira o sapato do pé, que o lugar que você está é terra santa. Quem que falou isso? Em Êxodo capítulo 3. Esse versículo aí é uma teofania, uma manifestação do Cristo poderoso que viria posteriormente. E aí, Isaías está vendo os serafins cantando: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, aleluia. Agora eu estou com um negócio novinho para falar para vocês. O Senhor é Senhor dos exércitos. De quais exércitos, pastor Jando? Número 1, o Senhor é Senhor das forças armadas de Israel. Deixa eu só achar um versiquinho aqui para ler para vocês. O Senhor é Senhor das forças armadas de Israel. Shmuel, capítulo de número 17, versículo 45. Está escrito assim: 17:45. Davi, 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu, aqui o Davi aqui, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos a quem tens afrontado, isto é, o Deus de Israel, porque o Senhor é o general do exército de Israel. E eu estou empolgado, e aqui o Espírito Santo já vai só jogando na minha mente. Você sabe que em algumas ocasiões Israel não tirou uma espada da bainha, só cantou e o Senhor lutou. Tem hora, filho, você não tem que tirar a espada não, você tem que só que adorar. E eu estou caçando um outro versiquinho aqui. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 12. 2 Reis 2:12. Segura, não lê o versículo ainda não, olha aqui para minha mão. Você sabe que no versículo de número 11, coloca o 11 então, Aloí. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou Elias e Eliseu. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Quando você for pregar, não diga que Elias subiu ao céu num carro de fogo, não. Elias subiu ao céu num redemoinho. Se ele montou no carro de fogo, foi lá em cima. Eu não sei, mas ele subiu, foi num redemoinho, ok? Amém? Só a título de informação. Eu estou só pensando. Vai lá. O que aconteceu? O Eliseu, subiu no redemoinho. Versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta: por que o abençoado de Eliseu falou: Deus, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros? Por que, irmão? Porque o Senhor era o general de Israel. Porque está escrito assim: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Salmo 20. Então o Senhor é Jeová Shebá, o Senhor dos exércitos, das forças armadas de Israel. Mas o Senhor é Senhor dos exércitos também dos astros que foram criados por Ele. Estrelas, lua,
sol, bilhões de estrelas, astros. O Senhor manda nisso tudo. A prova é Isaías 40 fala, Salmo 147, 4. Coloca na tela para nós, Salmo 147, 4. O que está escrito? Conta o número das estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Mas o Senhor não é chefe só da nação de Israel. O Senhor não é chefe só dos astros. O Senhor não é líder do exército só disso. Ele também é líder e supremo dos anjos. Os anjos se curvam diante dele. Aleluia. 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 Acabou o nosso tempo, vou terminar. Isaías capítulo 6, vamos voltar para a gente concluir. Vamos onde começamos. E clamavam uns para os outros. Agora, sabe o que me chama a atenção? Olha para cá. Que ele está dizendo que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, sim ou não? O que ele viu do Senhor? Somente a aba do seu vestido. Ele diz que vê o Senhor, mas ele não descreve Deus, ele descreve os serafins. Porque Deus, na sua essência, jamais ser humano algum viu. Se vê, morre. Irmão, se só sentir a presença dele já é o que você está sentindo aqui, imagine na hora que você vê-lo face a face. Aí, ele descreve, quando ele descreve, agora vamos para o versículo 4. Os umbrais das portas literalmente tremeram, as portas do templo. Tremeu com o quê? Com a voz do que clamava. E aí você sabe que a casa encheu de fumaça. Esse negócio da casa encher de fumaça, irmãos, isso é bem comum na Bíblia. Porque várias vezes da manifestação da glória de Deus apareceu fogo, labareda, fumaça. Isso está intrinsecamente ligado à glória de Deus. Mas vamos continuar, versículo de número 5. Então disse eu. O que ele disse? Ai de mim, que vou perecendo. Agora, irmãos, esse homem, ele reconhece uma coisa que pouca gente reconhece. Ele reconheceu, porque até o capítulo 5, eu quero que você aprenda isso aqui, crente. Olha só aqui para o pastor. Até o 5, ele estava acusando os outros. Está vendo lá? Ai daqueles, ai dela, ai dele. Quando ele via a glória de Deus, eu imagino que nessas alturas ele está caído, né? Ele está prostrado. E ele começa a dizer: ai de mim, que vou perecendo aqui, que vou morrendo. Vê a NVI, Aloia, para a gente ver. Ai de mim, que estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros. Presta atenção, irmão. Tinha a chamada, mas precisava de um encontro. Caminha com a igreja, mas o lábio não é puro. Fala coisas que desagradam a Deus. Ainda canta fio do cabelo no paletó. Ainda canta meu pequeno cachoeiro, meu pé de jacarandá. Você vai ter que queimar esses bolachão do Roberto Carlos, meu filho. Você vai ter que queimar esses bolachão aí dos Beatles. Yesterday. Vai ter. Mas é tão bonito, pastor, eu lembro. Não. Os seus lábios agora não adoram o mundo. Os teus lábios agora adoram o Rei dos Exércitos. Porque você viu o Senhor. Interessante que ele primeiro reconhece a sua situação. Porque quando você tem uma experiência com Deus, você não começa a dizer assim: que a menina precisa melhorar, que a menina precisa melhorar. Você fala: eu preciso melhorar.
Por quê? Os meus lábios são impuros e tem um negócio. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Só que tem um detalhe: os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Senhor. Isto quer dizer, depois da experiência que eu tive com esse negócio aqui, eu vou ter que mudar de vida. Ninguém vai precisar de falar comigo o que eu tenho, o que eu não preciso fazer, não. Porque eu reconheci a santidade dele e digo: eu tenho que ser diferente. Sobe uns 2 tons aí, Marquinhos, desse tom. Mantenha-se aí. Aí o que acontece, irmãos? Presta atenção. Ele está gritando, não é verdade? Aqui nós temos o doutor Lucas, que é médico, cirurgião. Tem a Marluz, que é enfermeira. Deve ter mais alguma enfermeira aí, não sei se tem mais algum médico. Você sabe que é uma atitude normal, irmão. Quando alguém está gritando com dor no peito, por exemplo, ai, 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 o que você faz? Traz um copo d'água aí, gente. Traz um copo d'água, dá uma água para ele aqui, põe água de açúcar. Lá na roça ele tomava, tinha um tal de alcanfor, não tinha um negocinho? Quando a pessoa estava morrendo, pegava o alcanfor, esfregava nos funhos. Alcanfor é um negócio tipo álcool, um cheiro forte, né, Ayla? Você tem em sua casa? Não, né? Não. Então, quem lembra do alcanfor aqui, esse negócio na roça? Isso, meu filho. Pode levantar a mãozinha. Isso, eu estou vendo que você conhece, né? E tal, passava o alcanfor no pescoço, né? Meu pai dava crise, problema do estômago e tal, passava, eu dava água ou passava álcool, não é verdade? Não dá um golinho d'água ele aqui, ó, põe açúcar, põe hortelã. Hoje eu estava passando mal à tarde, eu nisso fiz o chá de hortelã, não é verdade? Chá de hortelã é muito bom, irmão. Não é verdade? Não sei para quê não, mas é bom, não é verdade? Eu tenho um parente que tomava muito chá, mas morreu bem melhor que o chá que ele tomava, entendeu? Então é o seguinte, então a pessoa está muito ruim, então você fala, dá água para ele, toma água, o que você está gritando? Ai, ai. Só que o Isaías foi diferente. Falou, está precisando da água não, está precisando de fogo. Aí, segura aí, está escrito assim: logo um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que é tirada no altar com uma tenaz. O serafim que estava lá cantando Santo, Santo, Santo Senhor dos Exércitos, pega uma tenaz, que é um negócio tipo um alicate, vai lá, pega uma brasa. Eu não sei se ele passou a brasa para a mão e foi lá e falou: Isaías, versículo de número 7. Abre essa boca aí. Você falou que habita no meio, que seus lábios são impuros, e que você habita no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou mostrar para você que quem resolve o seu problema não é você, porque Deus mostrou para ele a visão da providência do céu, que quem purifica lábio impuro não é você, é o poder não do fogo ali, agora do sangue de Jesus. Quando os lábios deles são purificados, presta atenção que os lábios são purificados, a culpa é removida e o pecado é perdoado. Irmão, é muito profunda essa parte final aqui, porque não foi só o pecado que foi perdoado, a culpa foi removida. Porque tem gente que já foi perdoado, mas continua com a culpa. Tu não tem que carregar a culpa mais não. O sangue de Jesus já te perdoou. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando eu morava no Taparuba, não, nunca morei em Taparuba não. Meu pai morou e a minha filha mora. O vô Joaquim nasceu no Taparuba. Meu avô morava lá, sou Chico Francisco Antão, Francisco Portes. Tocava Folia de Reis, né, Aile? Você lembra? Olha pra cá. Sei por que vocês estão rindo. Olha pra cá. Eu tinha uma vendinha na saída para Pocrane. Eu só não vendia, irmãos, cachaça e nem fumo. Mas a minha vendinha dá quase tudo. Era igual a venda do Bié na saída para Conceição, né? Minha vendinha tinha tudo. Minha vendinha tinha ferradura,
Vendia, tinha querosene, né? O camarada encostava o tambor na porta, enchia 200 litros de querosene, Moisés. Vendia na garrafinha. Vendia lamparina, soda cáustica. Vendia creolina, shampoo, leite de rosa, um pó de arroz chamado cachemir buquê, Mistral. Oh, que saudade que a pessoa tem do Mistral. Óleo babosa, né? Vendia tudo. Pente. Vendia tudo. E eu lembro que o pessoal chegava do Laranjeira, do Santa Constância, a cavalo. Olha pra cá. Chegava a cavalo. Soltava o cavalo no meio da rua, descia do cavalo. Irmão, o cavalo já estava tão acostumado a ficar amarrado no toco, lá perto da venda do Garoto e do Tinguinho, do Boteco do Tote, e do Custódio, a venda do Custódio. Tem gente dizendo, conheço tudo. Tem gente, né? A venda do Seu Garoto, Joaquim Miguel, né? A vendinha do Tijuquinha. O camarada soltava o cavalo no meio da rua. O que o cavalo fazia? Sabe, Monecito? Era tão acostumado a estar amarrado no toco. O cavalo ia para lá, ficava sozinho no toco. Não, irmão, é verdade que eu estou falando? Não. Ficava, né, Eduardo? Ficava o dia inteirinho lá no toco assim, ó. Se o cavalo tivesse inteligência, alguém chegasse perto dele e falasse, ô cavalo, o que você está fazendo aí? Não, que o meu patrão me amarrou aqui. Rapaz, você não está amarrado não, você está solto, vai embora. Irmão, tem gente que já teve amarraço no cabresto de Satanás muitos anos. Jesus já salvou ele, já libertou ele, e agora ele está lá no toco de Satanás. Tu está livre, meu amigo. O diabo não te segura mais não. O sangue de Jesus já te perdoou. Levanta a cabeça e vai embora. Amém, irmão? As visitas aí não escandalizam essa gritaiada não, porque a gente grita mesmo. Na verdade é a forma da gente adorar, mas fica tranquilo. O Serafim estava gritando lá também, né? Gritando santo, santo. Então tem gente que Jesus já perdoou, e ele está lá no toco de Satanás. 1990, hoje está fazendo 33 anos que eu pequei. Se você perguntar para Deus e falar, Senhor, que a vez que eu pequei, o Senhor vai falar, o quê? Que pecado? Aquela vez que eu pequei, dos teus pecados não me lembro mais. Isaías disse, eu sou o mesmo que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro mais. Mas tudo bem, pecado removido, culpa removido e pecado perdoado. Versículo de número 8. Vou até fechar a Bíblia, irmão, que já deu 1 hora que eu estou falando. 1 hora de palavra. Vou ver se eu continuo falando sobre Isaías. Isaías é lindo, tem uns outros negócios aqui maravilhosos. Depois que ele viu o Senhor, então, ouviu a voz do Senhor falando com ele que o pecado estava, a culpa estava removida e o pecado perdoado. Aí brota uma pergunta do céu, que está dizendo assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando, dizendo: quem enviarei e quem há de ir por nós? Presta atenção nessa frase. O nós aí não é quem irá por mim. O nós aí é o que? Plural. Quem que está fazendo essa? Filho e Espírito Santo. Apresentar. Da bondade de Deus. Dá uma pausa aí, Marquinhos. Aí a pergunta vem: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí ele brada. Agora eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Do versículo 5 para o 8 dá uma diferença tremenda, não dá? Lá atrás ele diz: ai de mim que estou morrendo, porque sou um homem de impuros lábios. Mas agora ele aceitou o perdão de Deus, e agora ele entende: estou preparado. Deixa eu te falar um negócio aqui. Eu sou voz de Deus para a sua vida.
Você está na igreja há tantos anos, Deus te chamando para uma obra, e você diz: não sei o que, eu não posso. Pode sim. E se a oportunidade chegar para você, não pula fora não. Faz, porque o Senhor está dizendo: quem há de ir por nós? Aí ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, queremos te dar graças pelo teu infinito amor e a tua infinita misericórdia. Centenas de pessoas estão pedindo, dezenas de pessoas estão pedindo oração aqui na barra de comentário da nossa transmissão. E tu és o Deus que ouve orações. E eu quero orar por aqueles que estão pedindo as orações. Mas antes, Senhor, eu quero fazer um pedido junto com essa igreja que está aqui. E quem concordar comigo vai orar junto comigo. Diga para o Senhor o que Isaías disse: eu vi o Senhor assentado. Diga para ele: Senhor, eu quero ver a tua glória. Diga aí nas suas palavras. Aleluia.